eu queria que você puxasse um pouquinho, antes da gente entrar nas dietas, um elemento que você foi citando aqui, que essas dietas que a gente vai falar, elas são ricas em alimentos pouco processados e muitas vezes eles têm muita fibra, tem muita fibra, né, nessas dietas. Aí entra na questão dos elementos antinutricionais das dietas mais ricas em vegetais, em cereais e tal. Queria que você falasse um pouco a sua opinião sobre esse assunto dos antinutricionais que tem nessas dietas, que muitas vezes a gente tem dificuldade de absorver algumas coisas e até algumas coisas podem lesar certas pessoas se elas não estiverem equilibradas, né? Fala um pouquinho desses elementos antinutricionais para nós. Bom, o que seriam os fatores antinutricionais, né? Os fitatos, os oxalatos, as lectinas, acho que basicamente isso aí, né? Aí tem os FODMAPs também, que a gente pode falar um pouquinho. Fitato. Fitato é o estoque energético da planta para ela poder de semente virar uma planta adulta. Então, o que tem fitato são as sementes. E aí, os cereais integrais são sementes, as leguminosas são sementes, as oleaginosas são sementes. E esses alimentos, eles têm o zinco quelado, digamos assim, ele está grudado por esse fitato. E quando a gente deixa esses alimentos de molho na água, o fitato ele vai sendo quebrado. Quanto mais tempo ele fica na água, mais é quebrado esse fitato. E o zinco vai ficando disponível para a planta usar como combustível para o seu processo de crescimento. Por isso que a gente pede para deixar de molho, pelo menos durante 12 horas, em temperatura ambiente, porque quanto mais tempo você deixa, o máximo seria 24 horas. Você hidrolisa 100% esse fitato e esse zinco fica disponível para quando você cozinhar, você usar para suas necessidades nutricionais. Por isso que mais desnutre do que nutre se você não fizer o remolho no cereal. Você não precisa germinar. Mas você precisa deixar de molho, isso é muito importante. E é importante também esclarecer que não se joga fora a água do molho, porque esses nutrientes são solúveis em água também. Você vai fazer uma lixiviação se você ficar, troca água, hidrata, troca água. Não pode fazer isso, né? Agora, em relação ao oxalato, já é diferente, porque o oxalato ele se liga no cálcio. Então, fontes vegetais de cálcio, algumas são ricas em oxalato. Então, por exemplo, a folha da beterraba, o ruibarbo, a acelga, espinafre, eles têm oxalato de cálcio e o oxalato, quando você ferve, você consegue quebrar isso aí e ele é solúvel, você consegue jogar fora aquela água. Aí sim, você ferve e joga essa água fora, porque o oxalato você está dispensando, o cálcio você vai utilizar. E tem alguns alimentos que têm um oxalato de cálcio que é insolúvel. Aí esses realmente não é interessante você introduzir na dieta em quantidade muito grande. Mas quando tem oxalato no alimento, você fazendo a fervura e descartando a água é uma forma de você neutralizar isso aí. Então não é nada. Quanto tempo de fervura, Simone? Quanto tempo a fervura nesses vegetais? Eu acho que precisa, eu não tenho muita certeza para te dizer, assim, cientificamente falando, mas eu acho que nada a ponto de você causar a destruição de nutrientes que são termoláveis também, né? Então a gente sabe que tudo que você deixa mais de 5 minutos, ali 10 minutos em contato com a água fervendo, daí o que adianta? Você jogou o oxalato fora, mas jogou todas as outras coisas fora também. O ácido fólico foi para o beleléu, o magnésio foi para o beleléu. Então, no máximo 10 minutos. Isso vale, então, para os cereais integrais e para alguns vegetais desses que você falou, é isso? Isso. Para oxalato, né? E aí tem as lectinas também, né? Isso, fala um pouquinho das lectinas aí, que são muito faladas. Cada barbaridade em relação às lectinas, porque tem profissional de saúde dizendo que a glutinemácia... Gente, pelo amor de Deus, a lectina ela vai aglutinar a hemácia. Já ia ter muita gente morta aí. Por isso, se ela entrar em contato com a hemácia. Como é que uma lectina vai entrar em contato com a hemácia se o calor que destrói a lectina? Só se você comer aquela loucura que antigamente tinha, as farmácias de manipulação vendiam, aquela faseomamina, que era um negócio de feijão branco, era uma proteína de feijão branco. Aquilo é cheio de lectina.
Você vai tomar aquilo, aí aquilo você está comendo um feijão cru, aquilo pode realmente, sei lá, se você tem uma hiperpermeabilidade intestinal, entrar em contato com o teu sangue e aglutinar suas hemácias. Mas ainda assim, mesmo que você coma o feijão cru, ele vai ter que passar pela tua barreira intestinal, chegar na tua circulação, para daí aglutinar uma hemácia, né? Então... Sim, mas o aspecto da lectina, fala um pouquinho para nós, onde que tem lectina, então, e qual que é o problema, qual que é a repercussão dela para o organismo, né, para a saúde do organismo. Alimentos que tem, né, lectinas, elas têm uma função nas plantas antimicrobiana mesmo, né? Então, batata tem, feijões tem, cereais integrais tem, mas você cozinhou a lectina destruída. Então, a menor das preocupações que eu vejo são as lectinas. Porque você não vai comer um feijão cru, né? O problema é assim, essas coisinhas que meio que ficam na moda, né? Farinha de grão de bico, essas coisas assim, sabe? Tá, você vai grelhar ela ali, mas não sei se cozinha 100% aí, sei lá, pode ser que chegue uma lectina mais crua ali no teu intestino. Então, assim, pegando um pouco desse raciocínio, para a gente entrar nas dietas, você está falando muito que alguns processos melhoram com o molho da água, a questão da água mais de fervura, a questão de cozimento. Então, assim, a dieta crudívora, ela tem alguns vieses, aí parece, né? Se a gente for pegar esses raciocínios. Eu não sou muito a favor, não, da dieta crudívora, até porque você precisa, de uma certa forma, dar uma abrandada na celulose, porque ela também é um quelante de nutriente, né? Então, a pessoa que come tudo cru, ela tem o risco de estar se desnutrindo, até porque ela não consegue consumir a proporção de energia que ela precisa, porque cereal integral você não consegue comer cru, leguminosa você não consegue comer cru, né? E aí, ela, no lugar de colocar a base da dieta com cereais integrais e raízes, ela vai colocar como base da dieta frutas e verduras. E aí ela não consegue uma densidade energética suficiente, o volume de fibra é muito grande, isso é irritativo para o intestino, pode favorecer uma irritação do sistema digestivo e a proporção de celulose, que é uma fibra que o ser humano não tem, enzima para digerir, é grande. Isso vai quelando os nutrientes ali, e aí você até pode ter um nutriente ali, mas só pelo fato de você estar consumindo tudo, cru, com fibra, você está jogando tudo embora, né? Então são coisas que... Dentro da medicina chinesa tem uma visão muito parecida, né, com essa visão mais atualizada, né, da nutrição funcional, porque a dieta crudívora dentro da proposta da medicina chinesa é mais para limpeza intestinal, muito mais de limpeza, mas ela não se sustenta em termos de, né, de continuidade. Então, por quê? Porque você vai enfraquecer ali o baço pâncreas, o estômago, dentro do sistema de absorção, né, da medicina chinesa, e você vai começar a ter sintomas de enfraquecimento do estômago, o fogo digestivo já começa a não ser perfeito, né, o ácido clorídrico começa a não ser produzido numa quantidade ideal, as enzimas ficam desgastadas, você vai ter uma perda geral ali da absorção, né? Então acho que bate muito essa visão.